Oi, voltei! No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um da nossa saga do Para Entender Sobre. O primeiro foi sobre refugiados e hoje a gente vai falar sobre o genocídio em Ruanda em 1994. A intenção dessa saga é mostrar a situação geral de um tema em específico e indicar filmes e livros de pontos específicos dessas questões que possam ajudar a aprofundar o conhecimento e entender um pouco mais sobre essa questão. Esse assunto é bem recorrente aqui no canal, já falei várias vezes sobre isso porque foi o tema do meu TCC, então eu acabo tendo uma proximidade um pouco maior que isso. Indicaram no vídeo sobre refugiados, então eu achei que essa seria uma ótima oportunidade. Mas chega de falar e vamos lá começar. Então, falar sobre Ruanda é relativamente complicado porque não é apenas 1994, o país não se resume apenas a uma data, existe uma construção histórica, social, política, étnica e que conta a história do país também e que conta para além do que aconteceu em 1994. Foi um alerta aquele ocorrido, mas eu acho importante a gente não se restringir apenas a pensar no país e já relacionar com o que aconteceu, porque o país não é só o que aconteceu entre abril e junho de 1994. Para falar de Ruanda, eu acho importante a gente focar na população, que acaba sendo o centro da discussão de vários temas que são importantes e que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. No começo, bem no início, houve pouca interferência externa, principalmente no século XIX, principalmente devido às características demográficas do país. O país era conhecido como Terra das Mil Colinas, porque era muito montanhoso e tinha muitas colinas, isso acabava impossibilitando a chegada tanto de países vizinhos, de pessoas que viessem de países vizinhos, como de uma interferência externa que fosse mais fácil. Dados referendados para antes de 1994, cerca de 85% da população era Hutu, cerca de 14% Tutsi e 1% Tuatsi. E é nesses dois primeiros grupos, Hutus e Tutsis, que a conversa vai começando a se desdobrar. O processo de criação de identidade, ética, de formação de grupos é muito importante quando a gente fala sobre Ruanda. Já no período colonial, o poder era centralizado nas mãos do rei. Em 1860 tinha um rei que eu esqueci o nome dele, Yuhi Gandhihiro, que ele subiu ao trono e deu início a campanhas políticas voltadas para a população Tutsi porque ele era Tutsi. Os reis que vieram depois acabaram seguindo essa influência porque o poder acabava passando de um para o outro, de pessoas do mesmo grupo social, e isso acabou favorecendo a um longo prazo os Tutsis que ficaram no poder por uma grande quantidade de tempo. No geral, as atividades realizadas eram que os Hutus lidavam com questões de gado, pecuária e coisas assim, e os Tutsis com questões administrativas ligadas ao poder e também com a agricultura, que era visto como algo nobre na região. É importante aqui, no decorrer do vídeo, a gente tirar um pouco da visão do eu acho que foi isso que causou o genocídio, essa foi a causa, foi por causa disso e daquilo. São muitas questões, é muito difícil a gente classificar o que foi que levou ao genocídio em 1994. Eu acho importante a gente entender a figura geral e esses vários aspectos que acabaram contribuindo de alguma maneira para que houvesse certas tensões entre os dois grupos étnicos. A influência externa, internacional, acabou falando e tratando sobre o país com mais veemência, a princípio, a partir da Conferência de Berlim, em 1885, que tinha como um dos objetivos dividir os territórios africanos e distribuir como se fossem responsabilidade de países europeus. Também tinha uma questão de livre comércio, de liberar as rotas de livre comércio, em especial as que passavam pelo Congo. E nessa divisão, a Alemanha acabou ficando responsável por cuidar de Ruanda e de Burundi, que é um país bem próximo, mas apesar toda essa discussão em que os ruandeses não faziam a mínima ideia de que estava acontecendo, então era totalmente sem o conhecimento, essa interferência não foi tão direta logo de início. Em 1895, o rei que estava no poder acabou morrendo e foi então que a Alemanha foi com uma missão mais específica e começou a atuar participativamente, não, eu desisto dessa palavra, e começou a atuar com um pouco mais de veemência no território ruandês. E apesar dessa participação, eles continuaram dando regalias para aqueles que já estavam no poder, em que a maioria era Tutsi. Então que veio a Primeira Guerra Mundial,
todas as consequências, Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu um monte de coisa e a Liga das Nações acabou designando que quem ficaria responsável então por cuidar de Ruanda seria a Bélgica. Atenção a esse ponto, hein? Então os belgas foram para Ruanda e uma das primeiras ações que eles tomaram foi incentivar a população para a criação de carteiras de identificação étnica, em que tinham o nome, a idade e a identificação étnica da pessoa, se era Hutu, Tutsi ou Tuatse. Isso é muito importante. E foi essa classificação que ajudou na mensuração de quantas pessoas teriam de cada etnia, daqueles números que eu falei no começo do vídeo. Os belgas classificavam os Tutsis como tendo uma aparência um pouco mais aristocrata, mais nobre, e até mesmo classificando como se fossem muito similares ao povo do Ocidente. E isso também é um ponto importante, a questão física de como a pessoa é uma das questões que a gente vai precisar ter em mente até o final do vídeo. Os Tutsis continuaram sendo favorecidos logo depois da chegada dos belgas, eles já estavam em lugares de poder por muito tempo, mas por volta de 1957, Hutus começaram a se organizar politicamente em grupos específicos para reivindicar mais poder, reivindicar a desigualdade em cargos e a falta de representatividade. Inclusive foi organizado o Manifesto Hutu, em que eles questionavam todas essas questões e deixavam claro que eram contra o fim das carteiras de identidade étnica. Os belgas já estavam mais inseridos no país, Hutus reivindicando questões de poder, Tutsis já não tinham tantos privilégios ou até mesmo tanta influência assim, tanto sobre os belgas como sobre cargos de poder. As tensões aumentaram, em especial em 1959, eram ações violentas isoladas, mas que foi nesse período que começou a crescer a quantidade de pessoas que saía de Ruanda e ia para países vizinhos querendo fugir dessa situação. Inclusive, grupos Tutsis saíram do país e se organizaram politicamente entre grupos políticos e sociais mais fortes fora da fronteira de Ruanda para que pudessem ter mais segurança para se organizar por medo de represália e coisas do tipo, e voltaram ao país em anos seguintes. Um grupo em especial é muito frisado, que é a FPR, a Frente Patriótica Ruandesa, que a gente vai falar mais à frente. Em 1959, já com essas questões mais acirradas, o coronel belga deu um golpe de estado, aproveitou esse caos que estava na região e acabou assumindo o poder e passou a favorecer Hutus. Então, aqueles Tutsis que estavam no poder foram retirados e Hutus começaram a ficar por mais dentro da política e assumir mais cargos importantes dentro do governo. Nos próximos anos que se passaram, teve governo de transição, governo provisório, até que em 1962 ocorreu a independência do país e o primeiro presidente foi... esqueci o nome dele. Quem assumiu foi Gregoire Kayibanda, que era Hutu e acabou colocando outros representantes do poder para auxiliar em questões políticas, Hutus também. O fato de ter ocorrido a independência do país não significou que a paz chegou e tudo ficou certinho. Na verdade, as tensões continuaram ocorrendo, mas assim como eu tinha dito anteriormente, eram focos específicos de ataques. Tem alguns relatos, vou indicar. Inclusive, tem um livro que fala sobre alguns desses ataques específicos, que gostaríamos de informá-los que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Esse livro é bem forte, mas ele fala sobre muitas questões específicas, tanto dos grupos étnicos como de ações que ocorreram antes do genocídio em si. Foi então que em 1973 Habyarimana foi eleito e entrou no país, também era Hutu, é um dos presidentes mais conhecidos porque era quem estava no poder na época do genocídio em 1994. Assim que Habyarimana entrou no poder e os 15 anos para frente do seu governo foram marcados por avanços na economia, os ganhos de aumento do PIB, mas isso nem sempre era refletido para a população, tendo em vista que existiam muitos casos de corrupção. E lembra da FPR, da Frente Patriótica de Ruanda, que eu tinha comentado que eram pessoas que saíram de Ruanda e foram para países vizinhos se organizar politicamente?
Eles voltaram para Ruanda e reivindicaram, não eram ações diretas confrontando o governo, mas que acabavam atingindo grupos políticos específicos dentro do país. Assim que Habyarimana foi eleito, apenas um partido existia e todas as pessoas eram obrigadas a se relacionar com esse partido. Então a FPR era como se fosse algo de fora, não fazia parte do modelo que o presidente estava construindo para o país. A FPR não chegou a confrontar o país, confrontar o governo diretamente, mas como eu disse, eram ações específicas que acabavam desestabilizando o governo. Além da FPR, outro grupo importante de citar é o Interahamwe, que era um grupo extremista Hutu que estava sob supervisão do governo, sob supervisão do partido, o único partido que existia na época. Inicialmente, a Interahamwe acabava fazendo apenas incursões no território, passando por vários lugares para ver questão de influência do governo, questão de se existia alguns focos da FPR nesses lugares. Mas com o tempo eles acabaram se destacando em outras questões, como por exemplo a participação na Radio Libre de Mille Collines, que foi a rádio principal controlada por extremistas hutus, que falava abertamente e com certa frequência, ela foi criada em 1991, sobre o extermínio, sobre não exatamente matar, mas ir contra, como varrer os Tutsis do país, tirar essas baratas, que era como eles classificavam os Tutsis, do país, como se eles fossem uma ameaça para o governo, para a estabilidade e coisas do tipo. Outra figura importante de mídia, de meios de comunicação que nasceu nessa questão dos Interahamwe foi o jornal Kangura, que também foi inaugurado em 1991 e é interessante, tinha o mesmo formato, o mesmo conteúdo do rádio, falando músicas e textos e coisas que provocavam e acabavam insinuando que os Tutsis não deveriam estar em Ruanda e que não haveria lugar para eles. E é interessante que tem um livro da Linda Melvern, esse aqui, que fala um pouco sobre Conspiracy to Murder, fala um pouco sobre essas questões de mídia e que me chamaram bastante atenção, que esses jornais, a pessoa tem que ter dinheiro para comprar o jornal, né? Então, ela só vê se ela quiser. Na verdade, esses jornais eram distribuídos gratuitamente na rua para qualquer pessoa, então acabava sendo uma maneira de buscar disseminar aquela ideia para quem estivesse ao redor. Em 1993, 92, começou a chamar um pouco a atenção da comunidade internacional essa questão das influências e focos de violência no país, e foi então que o governo de Ruanda assinou um acordo com a Frente Patriótica Ruandesa, conhecido como os Acordos de Arusha, em busca de buscar por mais paz e estabilidade na região e que pudesse haver um diálogo maior. Não foi exatamente o que aconteceu, mas mesmo que o acordo tenha sido assinado, foi nessa situação e nesse contexto que missões de paz foram enviadas para o país. Primeiro foi a UNAMUR, que tinha como principal atividade ministrar e vigiar as fronteiras entre Ruanda e Uganda. Com o tempo veio a UNAMIR, que no decorrer dos anos acabou se incorporando com a UNAMUR e virou UNAMIR, uma coisa só, que foi a missão de paz que permaneceu no país até o final do genocídio em 1994. Tinha um caráter de peacekeeping, então o uso da força era muito restrito, e isso é um ponto importante para os capítulos seguintes dessa história. Mesmo com o Acordo de Arusha, mesmo com as missões de paz da ONU presentes no país, as violências e os focos de violência continuaram e passaram a aumentar. Em especial, os meios de comunicação tiveram um papel muito importante nessa questão do genocídio em Ruanda, por incentivar ou incitar questões de ódio ou contra um grupo étnico específico, que era contra os Tutsis, como se eles fossem ameaças para o país e estivessem ameaçando questões políticas, institucionais ou até mesmo de representatividade. A Rádio Mille Collines, como eu já disse, e os jornais foram as duas principais fontes de disseminação dessas ideias extremistas hutus. Foi então que em 1994 o avião do presidente Habyarimana caiu. Os Hutus acusaram Tutsis como sendo os responsáveis pelos ataques e usaram isso como uma motivação
para que iniciassem os ataques contra os Tutsis, que foram de abril até junho de 1994 e que levaram a cerca de 800 mil mortos, em sua maioria Tutsis e Hutus moderados. Algumas questões que surgiram na minha mente assim que eu comecei a estudar o assunto e que eu acho que podem ser interessantes falar aqui sobre. Como que eles sabiam que era Tutsi e quem não era? Como que eles foram assassinados se eles não sabiam quem era quem? Primeiro, tem as carteiras de identidade, de identificação étnica. Segundo, os meios de comunicação usavam esse mapeamento que foi feito nessa época com o nome de quem era Tutsi e quem era Hutu e divulgavam nas rádios ou jornais o nome de pessoas Tutsis que estavam no país e acabavam incitando a violência contra elas, a morte no caso. E além disso, a questão das feições. Como eu tinha dito, os belgas classificavam como os Hutus os Tutsis como tendo uma aparência mais aristocrata. Tem algumas questões do formato do nariz, da boca, maxilar. Então essa questão um pouco mais física também acabou influenciando. E a ONU? O que a ONU fez? Não era para a ONU parar? Não tinha missão de paz no país? Por que não evitou que as coisas acontecessem? Eu acho que isso é bem visível no filme Hotel Ruanda. Ele foca em específico no hotel Mille Collines, que era um hotel rico, que era apenas para pessoas de poder, mas dá para perceber um pouco essa questão também da atuação da ONU, até onde a ONU podia atuar. A ONU permaneceu no país, foram várias resoluções que estendiam o mandato da UNAMIR até o final do genocídio de 1994, mas eles não tinham o aval para agir de outra maneira. Como eu disse, o mandato da UNAMIR era como peacekeeping, e mesmo durante a ocorrência do genocídio, os meses do genocídio, as resoluções proferidas em âmbito do Conselho de Segurança não autorizavam o uso da força, apenas diziam que isso é errado, isso não deve acontecer, a gente exige que as violências acabem, mas ações específicas não aconteceram. A atuação da ONU durante esse período de caos maior, em 1994, foi mais como campos de refúgio. Eles utilizavam o espaço que já tinham para poder abrigar pessoas. A atuação mais incisiva da ONU foi depois do genocídio, assim que acabou o secretário-geral. Vou deixar aqui embaixo o link do relatório que ele publicou pedindo desculpas pela falta de atuação, pela imobilização da comunidade internacional. E outra atuação que acabou sendo marcante em relação à ONU foi a criação do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o segundo Tribunal Penal Internacional mais específico, vindo apenas depois do da ex-Iugoslávia, para tratar sobre questões de guerra, crimes contra a humanidade, em específico julgar aqueles que teriam sido responsáveis ou teriam ministrado o genocídio em 1994. Sobre o assunto, tem o livro Genocídio e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, do Luiz Augusto Módulo de Paula. Tem esse livro em PDF, gente, no Google dá para encontrar. Fala um pouco sobre, com foco um pouco mais no tribunal, para entender um pouco essas questões de como aconteceu e acabar relacionando com a ONU também, a forma como ela se comportou durante esses anos, durante os meses de genocídio e também posteriormente. É isso, espero que tenha ficado claro e possível de entender um pouco mais sobre a questão. É difícil falar sobre Ruanda, tipo, eu tô com meu TCC aqui, porque eu aproveitei para pegar umas referências e tal. É difícil falar porque é muita coisa para falar e a gente fica, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, são muitos aspectos, mas eu acho que esses livros, esses que eu já citei e outros que vou citar agora, podem ser que ajude nessa construção a entender um pouco mais sobre o assunto para quem tem interesse. Uma temporada de Facões fala sobre relatos de 10 pessoas, pessoas que atuaram matando outras pessoas durante o genocídio de 1994. Muito forte, mas vale a pena ler. É uma forma de olhar para o outro lado, pela visão do outro lado também. Genocídio, Samantha Power fala sobre a visão e a participação dos Estados Unidos, principalmente no Conselho de Segurança, em relação ao genocídio em Ruanda. E a posição dos Estados Unidos também em outros conflitos mundiais, como Somália, enfim. É um livro muito bom, eu acho que vale a pena o investimento.
Por fim, não menos importante, Purificar e Destruir: Usos Políticos dos Massacres e Genocídios. Esse livro me ajudou muito a entender como questões podem incentivar essas questões de violência dentro de uma população, de um grupo contra o outro. Acho que é um livro extremamente importante, não só nos dias de hoje. Fala sobre Ruanda, mas fala sobre outros países também e alerta para questões sociais e atividades sociais que são perigosas para essa vida em comunidade, que podem ameaçar essa estabilidade e questões de paz também. É maravilhoso. Finalizamos por aqui, espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Se tiverem alguma dúvida e sugestões para os próximos para entender sobre, deixa aqui no bloco de informações. E é isso, se inscreve no canal para os próximos vídeos, segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro e até semana que vem. Tchau!